É uma alegria poder estar nesta manhã com os irmãos. Depois de algum tempo, eu posso lhe dizer que a última vez que eu estive aqui, pastor, foi há 8 anos, quando nós estávamos seguindo para o campo missionário. E, na ocasião, eu conheci o irmão Darcy, não sei se ele está aqui presente hoje, pela manhã. Sim, ok. Então, estive com ele, conhecemos e, a partir daí, trocamos informações através das informações missionárias que, na minha lista de intercessão, os nossos intercessores recebem. De lá para cá, muita coisa mudou dos últimos anos, e inclusive no nosso ministério também, e os irmãos estavam lá do outro lado, agora estão aqui, e a oração é que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um, e como igreja, como corpo também. Louvado seja o nome do Senhor. Há 8 anos atrás, eu estava saindo do Chile, eu estava com a minha família e estávamos indo para o campo de Moçambique, na cidade da Beira, que fica no centro de Moçambique, bem na região central. Isso, naquela ocasião, nós não conhecíamos o lugar para onde nós iríamos. Nós estamos já quase chegando ao período da Páscoa, quando conhecemos aquele momento, toda aquela história, e ali os momentos finais, quando Jesus dá algumas orientações aos seus discípulos. É curioso que todos os evangelhos fazem menção a determinadas ordens e orientações da parte de Jesus. Também o livro de Atos, conhecemos muito bem Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz que vocês receberão poder que virá dos céus e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. É curioso, irmãos, que esta mensagem, ainda que alguns versículos apenas, é carregada de muito significado e, de fato, tem sido motivador na igreja de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão que se encontra em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por essa história tão linda da morte e, ao mesmo tempo, da ressurreição de Jesus. Linda porque mostra um amor incondicional. Linda porque nos traz responsabilidades também, a de proclamação. Que o Senhor esteja aqui ao nosso lado, falando ao nosso coração, transmitindo também o recado, em nome de Jesus. Amém. A visão dos discípulos, o que aconteceria seria a implantação de um reino físico, e Jesus vem anunciando de uma outra maneira. Ele vem anunciando que, de fato, o reino havia chegado, mas começando pelos corações e pelo conforto e paz que cada um deveria receber. A palavra que Jesus dá aqui, de toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, está relacionada a Daniel capítulo 7, versículo 14, quando, na descrição que o anjo faz da chegada do Messias, da chegada do ungido do Senhor, ele faz a seguinte declaração quando o reino do Messias será implantado. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus, então, apanhando aquela profecia, aquela promessa dada há muito tempo atrás, ele faz a declaração: todo o poder e toda a autoridade me foi dada. Ele era o Messias, ele era o enviado, ele viria trazer a paz às nações, começando com cada coração. Ainda que muitas vezes nós passemos por situações difíceis, ainda que muitas vezes nós passemos por problemas, desafios e dificuldades, nós sabemos perfeitamente que o Senhor é a nossa paz. A afirmação de Jesus lhe deu autoridade. Ele recebeu a autoridade do Pai, e o que ele faz com esta autoridade é delegar, é entregar à sua igreja, para que a sua igreja transmita e anuncie, proclame e espalhe essa paz a diferentes lugares do mundo.
É quando nós vemos e nos lembramos que nós estamos passando o período do mês do Ramadã agora, que vai terminar no final do mês, agora de março. Nós devemos nos lembrar, pode até haver algum desânimo de vermos aquelas pessoas que jejuam o dia todo. Em alguns países, irmãos, e aqueles mais radicais sequer engolem a saliva, porque eles dizem que estão em jejum, esperando algo. E agora no final do mês, eles vão passar por aquilo que eles chamam que seria a noite da revelação, a noite do poder. E nessa noite, meus irmãos, os crentes em Cristo Jesus são convocados a clamar ao Messias, aquele a quem toda a autoridade lhe foi dada, e pedir que estes homens que jejuam, que buscam pelo poder, encontrem Jesus Cristo. Essa noite da revelação, essa noite do poder, é onde o Senhor Jesus se manifesta para muitos muçulmanos. E eles têm suas vidas transformadas. E a igreja é convocada para ser uma intercessora, especificamente nestes meses, e mais ainda, dedicar-se com afinco no dia do poder, ou na noite do poder, na noite da revelação. Às vezes pode haver algum desânimo, quando, por exemplo, nós percebemos que na região norte de Moçambique, nós estamos passando por um conflito muito sério, e há mais de 1 milhão de deslocados, pessoas que tiveram que fugir da região norte, devido à presença de terroristas que estão ali, e dali então procurando promover o Estado Islâmico em diferentes situações. É motivo para clamarmos e colocarmos isso na presença do Senhor. É motivo também para intercedermos pelos povos não alcançados. E enquanto nós olhamos e vemos as guerras, os tremores, as pestes, a inimizade, problemas políticos, a perseguição, a morte, nós ficamos olhando e dizendo assim, o Senhor está para voltar, o Senhor está para voltar. Mas em todos esses momentos, conforme vai dizendo Mateus capítulo 24, em todos esses momentos o Senhor Jesus diz, ainda não será o fim, ainda não será o fim, ainda não será o fim. E quando todos os povos ouvirem a mensagem, então virá o fim. Quer dizer, cabe a mim e a você acelerarmos a volta do Senhor. Entende? Salvo, santo e sentado. Eu vou dizer salvo, santo e ajoelhado, clamando ao Senhor pelos povos não alcançados. Esse aplicativo é interessante porque vai todos os dias lhe falar da realidade de um povo que ainda precisa ouvir e receber a mensagem de salvação. Então todo o poder foi dado. Irmãos, dentro de 10 anos aproximadamente, de acordo com a tradição cristã, dentro de 10 anos, nós vamos completar 2000 anos que esta mensagem foi anunciada em Mateus capítulo 28. 2000 anos. Talvez nós não cheguemos em 2033 com toda a mensagem, todo mundo recebendo a mensagem. Mas nós podemos fazer a nossa parte. E devemos unir esforços para que toda a terra venha proclamar e venha conhecer da glória de Deus. Irmãos, também observo, e é o segundo lugar que eu vejo que a ordem foi dada, que é batizar e ensinar. Veja comigo o texto no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando nós observamos este versículo, ficamos aqui, nos detemos aqui, mas tem a segunda parte. Tem o versículo 20, que diz o quê? Ensinando-os a guardar. Quer dizer, eu proclamo e eu ensino para que as pessoas recebam a mensagem e possam continuar e compartilhar esta mensagem. Certa vez um líder africano disse para um determinado missionário, vocês nos ensinaram o caminho da salvação, mas não nos ensinaram a caminhar com Jesus. O que acontece? Nós temos pessoas salvas por Cristo, mas que ainda não compreenderam que devem viver como discípulos de Jesus. Então, o batismo é importante e nós ficamos empolgadíssimos, irmãos.
É animador e é motivador nós observarmos as fotos nos cartazes e vídeos, fotos, as pessoas sendo batizadas. É algo que nos anima, é algo que nos alegra tremendamente o coração. Mas existe o versículo 20. Interessante que os dois textos, os dois versículos estão no particípio no grego. Os dois indicam a mesma coisa, é a continuidade de um trabalho. Toda autoridade me foi dada na terra, então vão e façam discípulos de todas as nações. Eu faço discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Essa é a mensagem. E é aí, nessa parte, que nós podemos observar que não podemos apenas preparar as pessoas para o batismo, mas precisamos caminhar com elas num discipulado e num ensino da palavra de Deus. O nosso ministério tem essa ênfase, é o ensino, capacitação e a formação teológica. Mais da metade das províncias de Moçambique já tem estudantes online, pessoas que são pastores, professores, pessoas da liderança das igrejas que estão recebendo formação e capacitação. E nós temos como alicerce da Casa do Oleiro aquilo que nós chamamos de base. Base é um acróstico para falar de Bíblia, apologética, serviço e evangelização. É essa a ênfase que a Casa do Oleiro dá quando nós estamos dando as aulas. Irmãos, que alegria podermos capacitar e treinar professores e pastores que nunca tiveram uma formação teológica e estão recebendo conhecimento ali, através das aulas online. Além disso, nós temos as nossas aulas também presenciais, onde nós damos aula, a Meire dá aula em alguns seminários, eu dou aula em outros seminários também, e ali os nossos irmãos estão sendo formados e preparados. Uma das formas que nós temos de expandir o ministério é através da literatura. Então, eu escrevi um livro chamado Administração Eclesiástica em Moçambique. E esse livro, você pode imaginar que o material, a produção é muito cara em Moçambique. Este livro, para o aluno adquirir, custa mais ou menos R$80, este livro aqui. Então, se há no seu coração o desejo de ajudar algum irmão, algum pastor a receber um desses livros, você pode fazer uma oferta, porque dessa forma, então, nós estaremos diminuindo o custo do livro para que possa chegar até as mãos dos nossos estudantes. Além disso, estamos preparando outro material, mais literatura também. E um dos ministérios que nós desenvolvemos ali é o da tradução da Bíblia. Eu peço que, por favor, coloque a próxima tela. Quando as igrejas nos ofertam alguma Bíblia, algum dinheiro para a aquisição de Bíblias, nós damos ênfase nas Bíblias ou na língua que as pessoas conhecem. Moçambique é um país que tem 45 línguas diferentes. E dessas 45, aproximadamente 15 têm a Bíblia traduzida. Então, nós procuramos comprar. O moçambicano é muito inteligente. Ele fala cerca de 3, 4 idiomas naturalmente. E aí, quando nós vamos perguntar para ele qual é a Bíblia, às vezes ele não sabe o que é que ele vai comprar, ou o que é que ele vai pedir, né, para receber. Aí eu digo para ele o seguinte: na sua casa, em que língua você ora? A língua que ele ora é a língua do coração. E é nessa Bíblia, essa língua que nós vamos comprar a Bíblia, para que ele possa ler e meditar a palavra de Deus. Recentemente, nós fizemos a parceria com 2 missionários, e esses missionários fizeram um trabalho muito bonito, investiram mais de $60 mil numa campanha para a aquisição de uma Bíblia, numa linguagem apropriada para o povo moçambicano, com um formato apropriado para o povo moçambicano também. E ali eu estou ajudando, por quê? Porque nós estamos divulgando diferentes traduções da Bíblia. Você imagina que, para eles, a leitura da Bíblia, pessoas que não estão acostumadas à leitura, quanto mais comuns forem as palavras que estiverem na Bíblia, mais fácil para compreender a mensagem. Então esse é um outro ministério que estamos desenvolvendo, e graças a Deus por essa bênção e por essa oportunidade. Quando o aluno recebe a Bíblia e ele diz: eu estou entendendo
o que eu estou lendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou entendendo o que eu estou lendo. É aquela pergunta que Filipe fez. Entendes o que lês? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, nosso ministério está ligado a isso também. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus também fala, e voltando ao nosso texto de Mateus, capítulo 28, a palavra de Deus fala que a presença do Senhor é garantida. Veja o que diz o texto bíblico, versículo 20. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa expressão, e eis que eu estou com vocês, algumas traduções fizeram algumas mudanças e algumas adaptações, porque de acordo com o original, a ideia é, e tenham a certeza disso, e acreditem nisso, confiem nesta informação que eu vou lhes dar. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao mesmo tempo que o Senhor nos envia, Ele vai conosco. Ele vai conosco. E sabe, essa mensagem dele estar nos acompanhando e dele ir conosco, não é só aqui no versículo 20, não. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o quê? Ele será chamado Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele não é um Senhor que envia, que manda e fica sentado. Ele não é um Senhor que ordena, que determina e espera apenas os resultados. Ele é um Senhor que vai comigo e que vai com você. Irmãos, a presença do Senhor é garantida. Nós devemos nos recordar dessas palavras. Existe um provérbio africano que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer chegar, vai em grupo. Quer andar rápido? Pode ir sozinho. Mas se você quer chegar, vai em grupo. Ao mesmo tempo que nós temos a presença do Senhor nos acompanhando, eu quero também agradecer a Deus pela vida desta igreja, que tem feito a sua parte. Irmãos, nós não podemos fazer o ministério, nós não podemos desenvolver o ministério que desenvolvemos sozinhos. Nós precisamos do apoio da igreja de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, ele é um missionário da Junta de Missões Mundiais. Não, eu não sou missionário da Junta de Missões Mundiais. Eu sou um missionário das igrejas batistas do Brasil, enviado pela Junta de Missões Mundiais. É muito diferente. Porque a Junta não convoca ninguém. A Junta não fica chamando as pessoas, não fica apresentando ninguém. Quem apresenta são as igrejas. Então, quando eu digo que eu sou missionário das igrejas batistas do Brasil, eu sou missionário desta igreja. Eu sou o seu missionário também. A partir do momento que a igreja se dedica na intercessão, no momento de missões, como nós estamos vendo aqui, quando a igreja participa das ofertas, da adoção mensal, da intercessão, quando a igreja participa do plano cooperativo, do plano associativo, a igreja, parte desses recursos financeiros chegam até a Junta de Missões Mundiais e as suas orações chegam até o campo missionário. São $150, pastor Jean, de visto, dá R$900 mais ou menos, para você entrar em Moçambique. Mas a oração não precisa de visto, está isenta. E nós recebemos as suas orações, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, é motivo de agradecimento. E que coisa boa, pastor, quando a igreja pode dizer, nós participamos do sustento de 2.500 missionários. Nós participamos do sustento dos missionários em Moçambique. Nós participamos do sustento de missionários em outros lugares do mundo. Para a glória de Deus. Irmãos, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, eu gostaria de lhe fazer um convite. A Isabela vai distribuir aí uma ficha, uma folha. E você vai poder preencher essa folha com o seu nome, o seu telefone. E se você deseja ser um intercessor pelo nosso ministério, você vai marcar.
Se você deseja entregar uma oferta específica, uma oferta mensal, você vai marcar aqui também. No final, você vai me entregar esta ficha, porque eu gostaria de conhecer você, quero lhe entregar um cartão de intercessão também. Mas acima de tudo, vamos nos lembrar, o Senhor Jesus está conosco. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Diz o Senhor, todo poder e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos, batizando e ensinando. E eu estarei com vocês. Irmãos, nós temos a presença do Senhor conosco. Agradecemos a Deus pela participação desta igreja também. E se você deseja fazer algo mais, levante a sua mão. Porque aí você vai receber essa ficha, vai chegar até você essa ficha, e nós vamos receber e vamos anotar o seu nome também. Seja para intercessão, para conhecer mais do nosso ministério, seja como uma oferta, é a sua oportunidade. Mas é o tempo de agradecermos a Deus, que eu tenho de agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, porque ao mesmo tempo que o Senhor nos comissiona, o Senhor nos acompanha. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, porque também tem sido uma igreja intercessora, participativa, de diversas maneiras na obra missionária. Obrigado, Senhor Deus, pelos meus irmãos. Que alegria, Senhor, poder dizer que sou missionário da Igreja Batista do Novo Mundo. Ó Deus eterno, que o Senhor acompanhe cada um. E como discípulos teus, proclamemos a tua mensagem, Senhor, onde quer que estejamos, agora e para sempre. Amém.